Nós temos falado que Deus vai surpreender as pessoas nesse ano de 2023. Eu estou aqui com o pastor Moisés, com a pastora Reginéia, que são pastores consagrados na Igreja Batista Renovada. Isso. Né? E estão aí há cerca de 2 anos participando da reunião da Unigreja. Da Unigreja. Correto? Correto. Isso. E nós temos profetizado que Deus vai surpreender. E o senhor tem um trabalho, que é o trabalho de... Nós temos uma empresa de isolamentos térmicos. Isolamento térmico. Isso. E nós trabalhamos hoje nível Brasil. Essa empresa de isolamento térmico, parte mecânica, Ok. né, de tubulações, equipamento, tanto na parte fria como na parte quente. A pastora estava me falando que ela chegou a um ponto de participar de uma reunião e não ter nem uma moeda para dar de oferta, de não ter nada. Agora, como é que estava a situação de vocês naquela época? Ele tinha até trabalho, ele trabalhava gerente de banco, mas era uma miséria, bispo. A gente, não sei o que acontecia. Eu não tinha nem assim... Praticamente a comida a gente tinha, muito mal. Eu lembro que chegou uma visita, só tinha arroz e sardinha. E a gente comeu de sardinha. A visita saiu contando para a família toda que a gente só tinha arroz e sardinha. Quer dizer, uma situação financeira muito humilhante. Muito humilhante, essa é a palavra. E nós falamos aqui, Deus vai lhe surpreender, Deus vai lhe surpreender. Temos profetizado que Deus vai surpreender. E o senhor me disse que Deus tem surpreendido. Tem surpreendido, bispo. Quando o bispo lançou aquele propósito da viúva de da Sarepta, viúva e o bispo colocando como Elias, eu falei, bom, nessa daí eu sou a viúva. E eu me lembro que eu estava aqui na sede da Unigreja. Na sede da Unigreja, aquilo queimou dentro de mim. E a minha esposa, a gente não tinha nem eu não tinha nem falado com a minha esposa, bispo. O que acontece? Ela também fez o mesmo voto. Valor de voto. Que eu fiz. E interessante que eu não tinha combinado nada com ela. E foi o mesmo valor que ela fez também. E aí arrebentou. Que não era muito, viu, bispo? Mas era, não era muito. Que é o que a não gente era muito, tinha. mas é o que eu era tinha. Um desafio. Que eu tinha no dia. Porque nós temos falado o seguinte: a viúva de Sarepta, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela não tinha muito, ela tinha pouquinho. Mas o profeta diz: faz esse pão primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Não é questão do valor, é questão da fé. E de repente aquela viúva deu aquele pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, preparou um último pão, deu para o profeta, e chegou em casa, ela foi surpreendida porque a panela estava cheia de farinha e a botija cheia de azeite. Então vocês vieram na reunião, nós falamos sobre isso, vocês pegaram a oferta que vocês tinham ali na hora, que não era muito, e colocaram no altar. Ou seja, em cima da palavra do homem de Deus, eu fui e me lancei. Sobre essa palavra lançarei a minha fé. Diga uma coisa, o senhor fez aquele desafio, Deus surpreendeu? Surpreendeu, bispo, assim, de maneira extraordinária. É interessante que eu tinha um contrato de um valor razoável, alto, né? E praticamente eu tinha perdido esse contrato. E tinha outro contrato também em andamento na Bahia, de um valor razoável também, muito bom. Um segundo contrato. Que eu estava negociando esse, mas tinha alguns enroscos. Mas esse primeiro, que é o maior, praticamente eu tinha perdido. E naquela semana, ou na semana seguinte, depois que a gente saiu daqui, o cliente e nós voltamos a conversar e ele pediu lá que eu revisasse e a gente revisou e ele fechou esse contrato com a gente. O maior. O maior, bispo. Amém. O maior. Foi assim, foi para glorificar a Deus, foi para a glória de Deus. O senhor foi surpreendido. Foi surpreendido, bispo. Deus nos surpreendeu, assim, que eu falo sempre. Deus não olha para a quantidade. É exatamente o que aconteceu com aquela viúva que ela deu o menor valor
e Jesus falou que ela tinha dado. Ou seja, Deus olha para o nosso coração, a fidelidade, a sinceridade. Deus vem e honra. E hoje o pastor chegou aqui na sede da Unigreja, estava aqui me aguardando, e quando eu desci, eu falei, meu Deus, quem que foi que colocou um saco de pano em cima do altar? Eu estava conversando com o senhor ali, eu estava com vergonha, dizendo assim, meu Deus, será que alguma das meninas esqueceu um pano de chão, um saco de pano em cima do altar? Que vergonha! Quando eu chamei eles para gravar, eles disseram, bispo, esse saco de pano é o dízimo. Verdade. Como assim? É o dízimo. Quer dizer, nós fizemos questão de trazer o dízimo no altar, porque nós fizemos naquele dia o voto com Deus, que seríamos surpreendidos. E Deus surpreendeu, o senhor trouxe esse dízimo especial, outros ainda virão, porque Deus vai fazer coisas muito maiores. Com certeza, bispo. Bem, é a fé. É a fé que não tem explicação. Deus tem abençoado vocês, com certeza vai abençoar muito mais. Com certeza, não é isso? bispo. O senhor pastor Moisés, da Igreja Batista Renovada, a pastora Reginéia, e eles têm estado agora bem integrais no trabalho da Unigrejas, lá em Ribeirão Preto. Não é isso? É, lá com o nosso pastor Marco, né? ajudando no trabalho da Unigrejas, unindo os pastores, orando, sobretudo para que eles sejam abençoados de maneira espiritual. A bandeira da Unigrejas é a unidade e a qualidade. E é para isso que temos trabalhado, unir e trazer qualidade para o Evangelho. Agora me diga uma coisa, a vida espiritual de vocês, participando nas reuniões da Unigrejas, nos congressos, fala para mim dessa parte, sobretudo espiritual. O bispo, a Unigreja, ela abre a nossa visão, abre a visão dos líderes e pastores, seja daqui, seja de outros ministérios. Eu creio que a Unigreja, e eu tenho certeza que é um projeto de Deus para abençoar outros líderes e outros pastores, com certeza. Tivemos agora em Ribeirão Preto, sábado passado, o congresso lá, foi bênção, bispo. Todos que estiveram ali mandaram mensagem agradecendo, porque realmente foi bênção de Deus. Quando vocês veem a palavra que é pregada, a oração que é feita, isso fortalece, renova. A gente sabe, bispo, que a gente está sendo muito edificado quando os pastores chegam e falam assim, vocês estão diferentes. Vocês estão muito diferentes. Vocês estão com um brilho. E um brilho que a gente não sabe explicar. Então a gente sabe que isso é do Espírito Santo, essa busca que a gente tem feito. Que isso é que é o importante. Então isso é maravilhoso. As bênçãos materiais são importantes, mas o mais importante é o interior. É o interior. Então essa diferença tem atraído eles. Então a gente não se importa assim tanto com o material. Isso pra gente já não é mais assim. É uma consequência da nossa fé. Da fé e do trabalho. Mas a alegria de ver que as pessoas têm visto a diferença até no nosso semblante, na nossa vida mesmo espiritual. Isso é gratificante. Isso é importante, né? Deus abençoe a todos. Em nome Amém. de Jesus.